Fala, meus brasileiros, aqui é o Gringo do Sul trazendo mais um episódio para vocês e hoje eu estou aqui com a primeira convidada que vem 2 vezes aqui no canal, beleza? Vocês lembram da Jennifer Marquez, da Iris Global, que é um ministério da Heidi Baker? Então eu trouxe ela de volta, ela tá aqui na cidade visitando e eu aproveitei e falei, cara, a gente vai ter que fazer um round 2 aqui, né? Beleza, gente? Mas antes de entrar no bate-papo, eu gostaria de pedir vocês para dar um like, comentar, se inscrever no canal, ok? Para me ajudar a espalhar o sonho brasileiro. Beleza, gente? Então vamos entrar no bate-papo? Jennifer Marquez, welcome back to the Gringo do Sul podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. Oi, meu amigo. Welcome back, né? É a segunda vez. Sim, segunda vez. É um privilégio estar aqui. Estou muito feliz. É minha honra ter você aqui. E eu gostaria já claro, te oferecer um cafezinho do nosso The Kingdom. Conhece? Nossa, conheço. Amo, amo. Então vamos dar um energy boost aqui, né? Com esse cafezinho caramelo e chocolate, beleza? Então, eu sei que você deve estar aí. Pegar. Pode pegar aí. Eu sei que você deve estar bem cansada de toda a viagem, né? Você está aqui só uma semana aqui na cidade, uma né? Semana. Uhum. Mas vamos aproveitar esse momento que a gente tem, né? Não é sempre. Com certeza. Né? E é claro, gente, que o papo vai ser sobre Jesus. O que mais? Sim. O que mais? Temos podcast de business, de finanças, de arte, mas hoje o papo vai ser Jesus. Amém. Né? Amém. Faz uma oração pra gente aí, né? A gente ia orar antes, mas acho que esse é o bom momento. Pessoal, se conecte aí nessa oração, tá? Vamos entrar. A gente já tá, né? Mas já se conectar tá. um pouco mais. Bora. Com o Senhor. Ai, Jesus, eu sou tão grata pela tua bondade, pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada por mais essa oportunidade que a gente tem de falar do melhor assunto que a gente poderia falar. Você é o nosso tesouro, você é o nosso amigo. Que cada vez mais, assim, a gente de verdade encontre o verdadeiro prazer que é você, Jesus. Que a nossa satisfação, o nosso amor, tudo aquilo que a gente se mova, tudo aquilo que a gente for fazer, seja por causa de você e para você, Jesus. Conduza essa conversa. Vem, Espírito Santo, nos conduza, arde em nossos corações e que a gente possa trazer aqui tudo aquilo que o Senhor já tem compartilhado com a gente no nosso tempo juntos, individualmente, né, compartilhando nessa mesa aqui, nessa conversa, que todo mundo que estiver assistindo, que parou do seu tempo para estar ouvindo aqui, não esteja aqui por causa da gente, mas que esteja por causa do Senhor e que possa ser abençoado por tudo aquilo que a gente for trazer, não por nós, mas por causa do teu amor e do teu espírito, de tudo aquilo que você é. Você é maravilhoso, que a tua presença agora, nesse momento, possa invadir todas as casas, todos os lares, trabalhos de quem está ouvindo e que a gente possa receber até testemunhos de pessoas que reconciliaram contigo, que tiveram novas revelações do teu amor. Tudo é para a tua glória, Senhor. Muito obrigada, nós te amamos e fica aqui com a gente, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jennifer, amém. Vamos entrar e deixar o Espírito Santo fluir, né? Sim. Não tem aqueles, igual você me falou agora há pouco, que às vezes a Heidi Baker entra numa ministração e por mais que ela é uma mulher super intelectual, inteligente, às vezes o Espírito Santo impede ela de pregar e ela fica... Como é que ela fica às vezes? Cara, ela fica prostrada, assim, com o rosto no chão, adorando o Senhor, cantando. E aquilo, assim, derramando, né, da intimidade. Eu acho que a gente foi chamado para fazer isso. É derramar da intimidade que a gente tem na nossa vida com o Senhor, né, na nossa vida no secreto, na nossa intimidade. E é um convite, eu acho, para aqueles que ainda não tiveram esse acesso, ainda não encontraram, né, Jesus como um amigo, alguém íntimo, possa se maravilhar com isso e falar assim, cara, que intimidade é essa? Sabe? O que essa mulher tá vendo que eu não tô vendo, então, sabe? Mas eu acho tão engraçado como pessoas se escandalizam às vezes quando vem um Dan Duke da vida, uma Heidi Baker da vida, vai lá pregar e fica ali lá rindo, fica deitado, fica chorando, e as pessoas... Às vezes, quando a pessoa não tá conectada ali espiritualmente, ela fica assim, frustrada, ao invés de tentar entender, tá, mas o que tá acontecendo aqui, né? De talvez ali perguntar para Deus primeiro, o que tá acontecendo, né?
então eu falei, imagina, pô, se esse podcast foi desse jeito aí, a galera abre o podcast pra escutar aqui, clica play, aí tá nós dois chorando o podcast inteiro, ninguém tá entendendo nada, mas quem entende, entende, né? Nossa, a meta é sempre viver arruinado, assim, né? Pela presença de Deus. Sim, sim. Até uma coisa engraçada desses dias, no meu aniversário, eu fiz aniversário agora dia 1º de julho, e meu pai me mandou pra lá uma bíblia de estudo enorme, assim, maravilhosa, que eu tava querendo e tal. E eu tava com muita vontade de estudar. Só que por causa da rotina corrida que a gente tava tendo, a gente tava recebendo grupos, muitas coisas estavam acontecendo. E eu tava tendo um tempo mais curto de secreto. E eu tava doida pra pegar minha Bíblia pra ler. Mas no momento em que eu peguei minha Bíblia, isso pode ser até um pouco irônico, assim, eu peguei minha Bíblia pra estudar, ler aquelas entrelinhas, tudo, o Espírito Santo, assim, me atraiu e falou assim, filha, você tem estado tão corrida esses dias, não estuda agora não. Não estuda agora não, porque isso vai te levar para um outro lugar. Vem aqui pertinho de mim, vamos matar a saudade, assim, vamos. Você precisa ser beijada novamente pela minha presença, assim, atraída, envolvida. Antes de você estudar, né? Claro que o estudo ele é maravilhoso e eu sou super a favor, eu amo. Mas muitas vezes eu acho que o Senhor ele só nos chama para estar perto. Às vezes a gente está querendo assim, não, porque eu preciso saber disso, porque eu preciso levar essa palavra, eu preciso saber a origem do grego, do hebraico. E todas essas coisas são lindas e válidas e são feitas com o Espírito Santo também. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a largar tudo para reclinar a nossa cabeça, pra ser Maria, né? Pra ser Maria e não Marta, né? Com certeza. Escolher a melhor parte. A melhor parte. Né? Eu acho que eu amo... Uma das características de Jesus que eu mais amo é como ele cutuca e toca na racionalidade das pessoas, assim, sabe? Eu amo isso demais, porque é uma aventura, assim, uma vida com Jesus é uma aventura, assim. Eu nunca consigo explicar para as pessoas, assim, de uma forma detalhada o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo em determinados períodos da vida, assim. Eu não conseguia explicar para as pessoas por que eu mudei para o Brasil. Eu não conseguia explicar para as pessoas o porquê que eu estava começando esse podcast. Entendeu? Assim, quando você vive assim na base da fé, né, de passo a passo, Deus vai iluminando nossos passos, né? Vai. Então, quando você vive dessa forma, assim, pela fé, você não tem uma forma racional de explicar para as pessoas o porquê que você está fazendo aquilo. Você largou essa cidade maravilhosa e foi lá pro... em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Assim, Jardim Gramacho. Não tem uma forma lógica, assim, de você explicar para as pessoas. Sua própria irmã, eu fui na despedida dela. E às vezes as pessoas, mas por que você tá indo lá para São Paulo, para Campinas? Eu não sei, mas se eu ficar, eu tô em desobediência. Eu acho que essa é a resposta. Assim, cara, eu não sei, para de me perguntar. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar em desobediência. Essa é a minha resposta. Acho que a vida com Jesus, assim, ela confronta tanto o racional, né? E eu amo essa parte, assim, de Jesus. Também. Ele nos atrai, né, cara? É uma coisa tão linda que é impossível, assim. Eu acho que quando a gente entrega a nossa vida pro Senhor e a gente tá disposto a viver essa jornada, é impossível, porque você sabe que vão ter estações que Jesus vai estar para você ali naquele lugar. Então, você é atraído por aquilo. Você é atraído para ver, Jesus, o que você tem para mim nesse lugar. Porque, igual a gente estava falando hoje mais cedo, né, na célula e tudo mais, não é um lugar físico, mas é a pessoa de Cristo. E você saber que a pessoa de Cristo tem um propósito para você em determinado lugar geográfico, é aquilo que te atrai. Sim. Pouco importa, né? É igual você falou, que o destino final não é um lugar, é uma pessoa. Né? É uma pessoa. É simples assim, não é? É simples assim. E olha que louco, né? Você foi orar, você foi ler a Bíblia e o próprio Deus falou, não leia a minha palavra agora, passa um tempo comigo. Imagina como que isso deve ofender a racionalidade. Né? Exatamente. Das pessoas, assim. Mas como assim? É sempre bom ler a Bíblia. O racional ele vai fazer isso. Não, mas como assim? Você pode ler, você pode, claro, mas quando a gente nos move pelo Espírito, então a gente faz as coisas certas no tempo certo, né? Sim. Há tempo para todas as coisas, né? Isso. Então você pode fazer as coisas certas no momento errado, se você não estiver atento, discernindo ali o que o Espírito Santo quer que você faça, né? Seja nos pequenos detalhes, no dia a dia, ou no macro, na sua vida. Você pode estar fazendo a coisa certa no tempo errado, na estação errada da sua vida, né? Então, eu acho que isso que vem, aí que entra a sabedoria do alto, assim. Sim. É uma sabedoria, por isso que Deus fala, né? Que o início da sabedoria é o temor de Deus. É assim,
tem uma sabedoria que a gente só consegue acessar se Deus derramar. Exatamente. Não é... Tem coisa que a gente não vai conseguir acessar vivendo, né? Ah, não, a sabedoria você ganha ela, adquire ela pelas experiências de vida. Claro, errando, acertando, mas existe uma porção que a gente precisa que vem do alto, não é? Com certeza. Assim, download mesmo. Sim. Eu tenho, cara, é doido você falar isso de sabedoria, porque, nossa, meu coração tá queimando aqui, porque eu tô lendo Tiago, e Tiago 3, 17, 18 fala sobre qual é a verdadeira sabedoria. Eu posso abrir aqui claro, pra gente claro. ler? Vou abrir aqui rapidão. Cara, eu acho que vale a pena até um pouquinho antes aqui. Tiago 3, no 13, olha que a verdadeira sabedoria vem de Deus, né? O título, assim, que colocam, né, não é... Ó, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Aí essa parte aqui que é o 17, assim, que, cara, me constrangeu muito. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. E o que Deus... Nossa, cara, tá pegando muito meu coração. É porque tem muitas vezes que a gente pega essa sabedoria e esse conhecimento, assim, que nos atrai. A gente gosta de saber das coisas, sabe? A gente gosta de estar no domínio, a gente gosta de dar um bom conselho, a gente gosta de, quando alguém vem com um problema, a gente dá aquele direcionamento que a pessoa vai fazer, uau! Só que esse convite de viver a sabedoria do Espírito, ela não, é um convite para a morte nossa. É um convite para a morte daquilo que parece o certo no momento. Porque a lógica de Cristo, ela é tão diferente da lógica do mundo, que se a gente não se submeter e não se humilhar diante do Senhor, falando, eu preciso da sua sabedoria, eu não consigo acessar. A humildade, ela é a chave para o acesso dessa sabedoria no Senhor, Sim. né? E até um pouco o Tiago vai falar também que aquele que pede com a mente dividida, ele não vai receber. E o Senhor estava ministrando no meu coração esses dias, um pouquinho antes de eu ler isso daqui. Ele estava falando assim, filha, a questão é que quando a gente pede a sabedoria de Deus, mas a gente não aguarda e a gente começa a criar meios para chegar onde a gente quer chegar, igual que a gente estava conversando antes, de você criar mecanismos, você criar desdobramentos, caminhos que vêm da razão e que vêm do conhecimento humano, sem esperar por aquilo que você está pedindo, você não vai receber. Não porque Deus não quer te dar, mas porque você está trilhando outro caminho. A gente saiu do caminho, sabe? Então, esse lugar de se humilhar e falar assim, cara, eu sou muito dependente do Senhor. Eu sou expert nisso, mas Deus, ainda assim... Eu sou expert em um assunto, mas ainda assim é tão pouco comparado com quem o Senhor é, comparado com a maneira como o Senhor enxerga todas essas coisas. Sim, sim. Não ser divididos pelo querer, assim, metade de nós às vezes pode pedir algo por querer as coisas de Deus e outras pela aquela ambição egoísta, né, que mencionou ali, ou seja, pelas coisas terrenas. Às vezes por ser reconhecido. Exatamente. Não, eu quero a sabedoria do alto para ajudar aquela pessoa, mas eu também quero ser reconhecido pelas pessoas, né? Sim. Essa pegadinha aí, e assim, é muito sutil. E o coração, ele é enganoso, né? A palavra fala, né? Então, assim, isso, a pessoa, acho que ela tem que ter ela tem que exercer essa verdadeira humildade e pedir a Deus essa humildade, né? Porque senão o próprio coração dela vai enganando ela. Não, você... Né? Aqueles pensamentos, não, você não é... Sei lá, mas são sementinhas de mentira que as pessoas vão acreditando. Existem pessoas que elas contam mentiras para elas na cabeça delas, na mente delas, e aí elas acreditam naquilo. Aí aquilo valida aquele argumento ali. Aí aquilo bloqueia a verdade de entrar. Ou seja, assim, fortalezas, né, da mente, coisas desse tipo, né?
Então, essa passagem é muito poderosa. E Jenny, assim, na verdade, assim, eu não acho que... Eu não sei, mas eu não acho que a gente consegue, assim, ser 100% puro mesmo nos nossos motivos, sabe? Eu acho isso muito difícil, porque, assim, se a gente pensar, por que a gente veio para Cristo? Muitos de nós nos voltamos para Cristo por causa de uma situação muito difícil na vida, né? Então, assim, no fundo de todos nós, eu acho que sempre tem aquele egoísmo que a gente precisa buscar eliminar, né? Muito. É uma parada que a gente tem que estar sempre submetendo. Tem que estar sempre, porque senão você pensa... Não, cara, mas peraí. Vamos pensar no básico, assim, não? Às vezes, não, deixa eu não pecar aqui porque eu não quero ir pro inferno, eu quero ir pro céu. Vamos pensar nesse pensamento elementar aí, né? Sim. Então... não Mas você quer ir pro céu por quê? Por quê? Pra ser, pra ser livre da morte, de uma punição? Ou pra estar com seu amado, né? Entendeu? Então, assim, é uma linha muito tênue entre, assim, o nosso desejo por Jesus e nossa... É uma batalha constante, né? Cara, sim. Diária, assim, a batalha contra a nossa carne, né? Com certeza. A batalha por matar a nossa carne, esmurrar o nosso corpo, né? Como Paulo disse. Então, sim. É só na base eu acho que, assim, é uma mistura de coisas, né? Assim, jejum, oração, tá junto com o corpo, né? Tá junto com outras pessoas que estão queimando por Jesus para deixar aquilo influenciar a gente, né? E eu acho que tem que ser um conjunto, né? Sim, e uma coisa assim, nessa última estação, que Deus está falando muito comigo, é o quanto que eu preciso deixar ser amado por Jesus. Porque Ele nos amou primeiro. E meu amor por Cristo só pode aumentar à medida que eu consigo perceber mais o amor dele por mim. Porque muitas vezes, e pelo menos eu, cara, de ficar tentando provar quem eu sou para Jesus. Ou, tipo, tá sempre querendo conquistar esse amor, porque é a maneira como a gente foi criado, a maneira como a sociedade nos criou, a questão do mérito, né? Da meritocracia e todas essas coisas. E tem até um livro que chama Maria de Betânia, de um cara chamado Eric Gilmour, que ele é incrível, assim. É um livro desse tamanho, mas que acaba com a gente. E ele fala, uma vez ele estava colocando a filhinha dele para dormir, e ele falou assim, filha, se você não deixar eu te beijar, não tem como você me amar. E ele falou que no momento em que ele falou isso, Deus falou isso de volta para ele. Então ele falou assim, filho, se você não me permitir eu te beijar, se você não tiver essas trocas comigo, não tem como você me amar. E muitas vezes a gente está tão preocupado na performance ou em demonstrar algo para Deus. Por exemplo, eu que no outro podcast até contei, né, da minha vida muito errada, de ter feito muitas atitudes erradas. No momento em que eu vim para Jesus, eu tinha uma preocupação muito absurda de querer acertar. E claro, a gente passa por esse processo de santificação e purificação e vai passar até o final da nossa vida. Só que quando isso vem na intenção errada, ela se torna uma performance. E você se perde nisso. E você, sem perceber, você vai ficando com muretas e você para de sentir o amor de Jesus. Porque você fala assim, cara, se eu não tiver essa performance, então não tem como Jesus me amar. Se eu não fiz isso, não tem como eu deixar. E um dia eu estava orando na sala de oração e Deus falou assim, eu não sou um Deus interesseiro, eu sou um Deus interessado. Então, eu não sou interesseiro no quanto que você pode ter a melhor performance, o quanto de quantas pessoas você vai alcançar. É maravilhoso se isso acontecer. Eu quero a sua transformação, porque mais da sua transformação, mais de mim você vai ter. Mas eu sou interessado na sua vida, eu sou interessado no seu coração, eu sou interessado no seu dia a dia, o que você está fazendo. Sabe, Ele quer fazer parte da nossa vida. Deus não é interesseiro, Ele é interessado. Amei isso aí. Muito lindo, né? E eu acho que a gente precisa alinhar nossos interesses aos interesses dele. E quando a gente faz isso, que a vida começa a fluir. Que o propósito começa a fluir, que os relacionamentos começam a fluir, não é? Com certeza. Tudo, é como se estar com Deus, assim, e ter essa intimidade de amizade, ele ajusta o nosso senso de prioridade. Isso era o que sempre Deus, desde o início, assim, o Senhor tratava isso. Eu quero ajustar o seu senso de prioridade. Porque quando a gente está distante, a gente não consegue entender que a nossa prioridade é Ele. A mentalidade da eternidade, ela faz com que as nossas prioridades elas se alinhem com o propósito eterno. Por isso que é exatamente o que você falou. Eu não tenho como explicar o porquê que eu faço. Nem você sabe. Mas o Espírito que está em você, que é totalmente alinhado com a eternidade, ele te conduz a caminhar
em ações, em coisas que a gente faz que vão refletir e vão repercutir na eternidade. Não é nessa vida aqui. Por isso que é muito conflitante. Eu acho que quem, às vezes, acaba nesse início da sua jornada, né, que você está nesse começo de um pé no mundo, um pé na igreja, você está tentando ainda entender, muitas coisas não fazem sentido. Eu vou pegar esse gancho aí, porque eu já estou alguns minutos com uma impressão. Uhum. Eu tô sentindo, você falou sobre pessoas que estão no início da jornada delas, eu tô sentindo que lá na frente, pessoas vão escutar o que a gente tá falando aqui, mas algumas pessoas, a impressão que eu tenho é assim, que algumas pessoas, elas não vão conseguir entender o que a gente tá falando, porque as coisas que nós estamos falando aqui são espirituais. Então eu tive a impressão que eu preciso orar para que esse entendimento possa entrar na mente de quem seja a pessoa ou as pessoas que vão continuar escutando, entendeu? Então eu senti isso muito forte, então só vou orar rapidinho aqui. Espírito Santo de Deus, nós continuando na sua presença aqui, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa vir com um poder sobrenatural, Pai, de quebrar fortalezas nas mentes das pessoas que estão ouvindo esse podcast lá no futuro, Pai. Profeticamente, nós declaramos, Pai, que caia por terra agora toda mentira que impede essa verdade que nós estamos falando, as verdades profundas da sua palavra, Deus, de entrar na mente dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parece que... Sabe quando Deus traz o burden, aquele peso de orar, the burden to pray for something, aquele peso da responsabilidade de orar por algo. E quando você faz, parece que fica mais leve, assim, tipo assim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Amém. Entendeu? Então eu creio em nome de Jesus. Toma uma água aqui. Deus. Porque esse discernimento, né, ele tem que vir por meio do Espírito. Sim. Sim, Espírito Santo. Sim. Então, assim... Quebrando. Esse podcast vai alcançar certas pessoas. Amém. Que vendas caiam nesse exato momento, assim, que essa pessoa estiver assistindo, Sim. né? E tá alinhado com a nossa célula hoje de manhã, que tá alinhado com a palavra que a gente ministrou do nosso querido, do meu, né, pastor Roberto, na nossa célula, né? A gente sempre ministra a palavra que foi pregada no domingo, né? Então, hoje nós ministramos sobre Emaús, né? Onde os discípulos, a cegueira deles caíram quando Jesus partiu o pão, abençoou, né? E ali eles viram Jesus, né? Então, parece que hoje tá muito alinhado tudo que tá acontecendo hoje, né? Sim. É como se Deus tá querendo mover nessa forma, assim, sabe? De trazer visão de volta, assim, para as pessoas. Ou de volta, ou pela primeira vez, assim, né? E, cara, assim, uma coisa que queima muito no meu coração é que uma tristeza muito grande que pega é a vida da religiosidade. Sabe, o quanto isso me machuca muito, assim, porque essa cegueira que a gente pode entrar e que vai nos afastando de quem Jesus é, porque, assim, você que está nos escutando, a presença de Jesus, ela é tão maravilhosa, sabe? Quando a gente tem o privilégio, a oportunidade daquela presença tangível de Jesus, aquela presença palpável, porque Ele está em todos os lugares, mas existem manifestações da presença do Senhor, quando ela nos toca, a nossa vontade parece que tudo some, parece que você perde a fome, você não se preocupa, você quer ir no banheiro, você não se preocupa que você tem um compromisso, você quer ficar ali assim e agarrando essa oportunidade. Assim, muitas vezes, quando a presença de Jesus está, ou em algum culto, alguma reunião simples que a gente tem, eu tenho vontade de segurar com a minha unha, assim, sabe? Sim. Tipo, Jesus, eu quero ficar nesse lugar, porque a gente foi feito para isso, foi feito sabe? Pra esse lugar da eternidade, assim. Aí parece que a gente está respirando um ar puro, a gente está respirando um ar verdadeiro, assim, que você agarra. Teve um dia que, de verdade, assim, eu tava assim, Jesus, eu quero morrer. Me leva hoje, porque você é tudo, assim, sabe? A tua presença, assim, é tão boa, ela é o que faz ter todo sentido. Até mesmo pregando ou tocando, isso não move tanto o coração do que você tá prostrado aos pés dele, assim, e podendo, assim, sem dificuldade, sem barreira, simplesmente estar na presença dele, sabe? Então, que em nome de Jesus, todo mundo que tá assistindo, assim, possa ter um encontro verdadeiro com esse amor, porque
Gente, uma vez que você tem, você passa a entender por que você tá vivo, por que você tá respirando. Ele é realmente a razão da nossa existência. E é um exercício. Não pense que depois de um grande encontro, tudo vai mudar. Cara, continua uma jornada de busca, é uma jornada. Esse cara fala no livro, o Eric Gilmer, ele fala assim, Deus, ele nos toca publicamente porque ele quer nos atrair para um beijo em particular. Então, às vezes, a gente vai experimentar uma glória num ambiente de culto que não pode parar por aí. Isso precisa te instigar, isso precisa te trazer uma fome, uma sede para falar assim, mano, eu preciso ir pro meu quarto secreto, assim, eu quero, sabe? Você tá trazendo aqui umas falas que colam na mente, assim, né? Que a gente consegue gravar, né? Essa aí do... Ele nos beija em público, às vezes na igreja, ele em nos culto, toca, né? nos toca em público para nos beijar no particular. Para nos beijar, né? No particular. Então, assim, um romance de Jesus, né? É um negócio muito incrível, né? Olha, incrível. Somos a noiva de Jesus, né? Então, a igreja um dia vai casar com Jesus, nós vamos ser arrebatados, né? Então, é isso que eu gostaria que a sociedade, que as pessoas entendessem, assim, né? De novo, a venda, né? Quando cai, tudo que você enxerga é Jesus. Sim. Eu acho que talvez... Eu entro em crise nisso também. Muitas vezes, quando eu saio dessa bolha que, de certa forma, a gente vive, que é uma bolha maravilhosa. É uma bolha de Jesus. É incrível, a gente sempre conversa sobre isso, porque é uma questão que eu tenho com Deus. Eu falo assim, Deus, como que a minha vida pode, de certa forma, atrair as pessoas para esse lugar? Porque a gente fala e a gente entrega aquilo que a gente tem. A minha líder sempre fala isso. Então, se você tá consumindo isso e se alimentando, se a sua dieta é sobre essas coisas, é aquilo que você vai expressar, né? E eu não sei, assim, eu acho que a gente, quem enxergou, tem a responsabilidade de pedir para o Senhor nos dar um caminho. E às vezes a gente não vai, às vezes as pessoas não vão querer, né? Mesmo Jesus ali em frente às pessoas, ele foi rejeitado, né? Muitas vezes a gente vai ser rejeitado, muitas vezes a gente vai trilhar um caminho que as pessoas vão enxergar como um fanatismo, como algo ruim, ou a gente vai começar a ser excluído. Mas eu acho que a gente nunca pode parar de tentar, de trazer Jesus para a mesa, assim, de repartir esse pão. Eu acho que o bom de uma dinâmica de vida com o Senhor no dia a dia é que você vai tendo muita experiência para contar. Eu acho que essa talvez seja uma chave legal assim para as nossas vidas, de sempre ter alguma coisa para testemunhar, de uma conversa, um pensamento. Eu busco fazer isso muito com a minha família, assim, tipo, cara, tava lendo isso, Deus me falou, o que você pensa disso? E todas essas coisas, eu tenho muito essa troca às vezes com meu pai, sabe? A gente gosta de conversar bastante. Nossa, meu pai é muito inteligente, assim, e a gente conversa sobre tudo. Só que eu amo, assim, quando eu me lembro de algum testemunho de alguma coisa, que daí a gente pode quebrar e partir esse pão na mesa, né? Às vezes com a minha família. Talvez seja isso, né? Porque uma coisa que eu tenho pedido muito para Deus é, Jesus, eu quero que você preencha o meu dia a dia. As coisas mais simples do meu dia, assim, né? Para que você faça parte de tudo, para que a minha mente também se lembre. Porque até a gente, né? Cara, de verdade, eu quero ser consumida pelos meus pensamentos em Jesus. Sim. Só que muitas vezes eu sou consumida por outras coisas. Sim. E aí esse exercício, tipo, cara, não, eu vou voltar. Até que eu sei que vai chegar um momento assim que meu espírito vai estar musculoso. E, tipo, vou conseguir acessar isso, ficar nisso, né? Nessa nuvem, assim. Eu queria que minha cabeça estivesse dentro de uma nuvem. Assim. E eu creio que existe uma forma de viver nessa nuvem, nessa bolha, sem virar aqueles crentes abitolados, assim, sabe? Eu creio que é possível, sim. Eu creio também. Entendeu? Cara. Eu creio que é possível se queimar por Jesus, assim, sem ficar esquisito, assim. Sim. Virar radical, mas ser também alguém acessível, relevante, assim, para as pessoas e para a sociedade, entendeu? Eu creio que isso é totalmente possível. Eu acho que a igreja de Cristo, em geral, ela tem passado por muitas fases, né? Desde os 90 ali até os 2000, agora nós estamos em 2024. A igreja tem passado por muitas fases, né? E uns anos atrás, a igreja entrou naquela fase, assim, de ser... o cara cool, o cara descolado, o crente descolado. A gente entrou naquela era ali, mas depois a igreja, logo após isso, começou a perceber que, o crente descolado, o crente estranho lá atrás, nos 90, o crente esquisito ali,
aqui não estava legal, o crente descolado também. Então tem um equilíbrio aí, né? Então, como ser relevante, mas ainda ser fanático ou radical de uma forma boa, sabe? Eu acho que isso, não sei, faz sentido isso? Que é talvez o que a igreja, no nível macro, está tentando encontrar agora, será? Cara, eu acho que... Eu amo esse assunto, sério, de verdade. Eu fico pensando, né? Porque até que ponto a gente tem que ficar se parecendo com o mundo para atrair o mundo? Porque eu acho que o próprio Cristo é que atrai. Se a gente coloca Cristo onde ele tem que estar, é ele quem atrai as multidões. Sim. Não é o formato, né? Eu acho que muitas vezes a gente se prende no modo e a gente sai da simplicidade, a gente sai do coração da parada de que é Cristo, né? Tem um cara que ele escreveu Por que Tarde o Pleno Avivamento, que é o Leonard Ravenhill. Ele é maravilhoso, um livrinho assim, desse tamanho que também te destrói. Por que Tarda o Pleno Avivamento. E ele começa falando que se você atrai as pessoas por aquilo que você oferece de entretenimento, você vai ter que sustentar elas toda a jornada com esse entretenimento. Então, por causa daquele pêndulo que veio da religiosidade, as pessoas acharam que a resposta estava em ser descolado e em ter entretenimento. Sim. Mas a resposta sempre é Cristo. Então, quando eu coloco Jesus onde ele tem que estar como tudo, e a gente dá a liberdade da liderança, porque eu acho que esse é o grande desafio, esse medo de entregar a liderança para quem é o líder, que é ele. Então, eu acredito que quando a gente consegue entregar, ele atrai multidões. Jesus, ele é fascinante. O perfume dele é agradável. Então, onde há perfume, onde há a presença dele, ele por si só vai atrair. E vai manter, né? E eu acredito que talvez essa seja a resposta, assim. Lá no ministério, o Marcos, assim, ele sempre fala muito sobre a simplicidade. É um dos valores, assim, lá da nossa base, né? Tem os valores do Íris, mas uma das coisas, assim, nossa é a simplicidade muito grande, assim. Porque se a gente sai do simples, a gente tem grandes chances de estar ofuscando, de estar... tampando a glória que precisa ser de Jesus. E a gente se perde nessa questão, sabe? E de uma forma prática, né? Cara, como que a gente pode fazer? Muito vem do lugar de oração. Sim, do lugar de oração. Mas sabe um pensamento que vem em mente agora? Como manter essa simplicidade? Para mim, é sempre ser uma criança, como a palavra diz, né? Sermos como crianças. E sempre estar curioso. Ou seja, é a mesma coisa, né? Uma criança, ela está sempre curiosa. Então, assim, eu tô me colocando nesse lugar, tá? Como eu consigo sempre manter uma simplicidade? Sempre colocar alguém pra mim, né? Agora eu pegando isso pra mim. Sempre colocar alguém aqui que sabe algo que eu não sei, que pode me trazer algo que eu não entendi, não aprendi ainda. Sim. E sempre estar curioso pelo que você tá vivendo lá no Íris. O próximo convidado, cara, o que você tá vivendo? Qual uma experiência você já teve com Deus? Eu acho que se eu manter essa curiosidade... eu vou conseguir manter minha simplicidade. Faz sentido, né? Eu acho que é uma boa parte da fórmula, assim, né? Eu acho que isso ajuda a questão da humildade também, né? Eu acho que a humildade, ela tá muito entrelaçada também com a simplicidade, né? Sim, porque, ó, pensa, se eu manter curioso, se eu estiver curioso de algo que você está vivendo com Deus, eu vou automaticamente ir para o próximo pensamento. Tá, então como que eu consigo viver isso aí, só que aqui? Entendeu? Tá, então o que a Jenny tá vivendo lá nas missões que eu posso trazer um pouquinho e espalhar esse fogo aqui? Entendeu? Então, tá, mas para isso, então o que eu tenho que fazer? Tá, oração, secreto. Né? Aí eu vou colando o que a pessoa vai falando, sabe? Assim. Cara, sim, essa diversidade do corpo, né, cara? Eu acho que muito junto com isso que você falou de curiosidade é o coração ensinável. É muito, muito bom, assim, porque a gente sempre vai depender de Deus, sempre vai ter algo novo. Alguém disse, não lembro quem, falou assim que quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu não sei nada. Sim. Eu não sei quem que falou isso, mas é muita verdade, né? Você se depara com aquilo, caramba, poxa, porque mas você vai abrindo portas, assim. Você vai abrindo portas. Imagina Deus, ele... Tipo assim, Deus é eterno, imagina. A gente sempre precisa de mais dele, assim. É algo que não para, não tem fim, não tem limite. O limite é a eternidade, né? O fim é a eternidade. Exatamente. Minha vontade é de ver o Brasil entender quem ele verdadeiramente é, sabe? Eu sempre falo isso aqui no podcast, a missão desse podcast é o quê? Convencer os brasileiros que é possível, sim, ser feliz e ter sucesso aqui no Brasil.
E às vezes eu fico um pouco chateado quando eu vejo pessoas falando de ministérios lá fora, de como que é maravilhoso lá fora. Ai, a igreja brasileira é muito idólatra, né? Olha lá fora e tal. Tipo assim, em comparação. E eu, com 22 anos de América, eu falo para os brasileiros, meus queridos, vocês não têm noção de quão privilegiados vocês são aqui. De quão privilegiados nós somos aqui como cristãos. Sim. Quão avivado nós somos aqui. É incrível, assim. Os americanos hoje estão olhando para o Brasil, né? Sim. A igreja americana está olhando para o Brasil, os grandes líderes americanos, né? Então, se tem grandes líderes, grandes pessoas olhando para o Brasil, significa que eles estão esperando ver o que nós vamos fazer. Como que nós vamos nos posicionar, né? Porque senão Deus vai escolher outro, né? Com certeza. Então, eu tô, assim, mais de 4 anos aqui no Brasil, eu tô ansiando, assim, pelo avivamento, assim. Eu quero viver um avivamento, sabe? Gigantesco, assim, nível Rua Azusa, esse tipo de coisa, assim. Eu quero ver um desses, assim, na minha vida, entendeu? Sim. Então, é algo que eu tô buscando muito, assim. E eu acredito que é muito lindo que as gerações mais novas estão desejando e ansiando por avivamento, mas algo que eu converso muito com meu pastor, assim, é até um medo da força que existe nisso, do que é fome, do que é sede por Deus, ficar diluída ou cauterizada. Porque esse dia eu tava assim, tipo, Jesus, mas... sei lá, essas músicas só sobre fome e sede, eu não tô querendo criticar, eu acredito que elas são genuínas e vieram de Deus. Mas quando as nossas canções cantam mais sobre isso do que o próprio Cristo, a gente se distancia da verdadeira mensagem. Sabe por quê? Jesus falou assim pra mim, eu tava refletindo com Deus sobre isso, e o Senhor falou assim... um dia de manhã, foi esses dias, eu tava no apartamento da minha irmã e eu tava incomodada com essa parada, assim, eu tava refletindo, tipo, Deus, o que você tá pensando disso, né? E o Senhor falou assim, eu quero gerar fome e sede em vocês, mas vocês não vão ter fome e sede só porque vocês estão cantando e pedindo. Vocês estão tão satisfeitos de outras coisas. Vocês no culto oram por fome e sede, vocês cantam sobre isso, mas vocês estão se enchendo de outras coisas. Vocês estão distraídos. Então, isso tudo que vocês têm pedido, fome, sede, fogo e avivamento, não tem como alcançar só porque vocês estão clamando por isso. Ele falou assim, o único alimento que é capaz de produzir fome em vocês sou eu. É o meu pão. É o meu pão. Quando você come de mim, ao mesmo tempo que ele vai te saciar, ele vai te gerar mais. Porque você vai ver que é tão bom que você quer mais. Tipo, quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais tempo eu quero passar com ele. E mais tempo eu vou ser consumido por essa verdade. Que é o que a gente está buscando. Assim, cara, eu quero ficar enlouquecido. Eu não cheguei lá. Sinceramente, eu não cheguei lá. Isso que eu ia falar Mas agora, eu quero, cara. assim, eu quero ser estragada, entendeu? Me estraga, me rebenta. Eu falho muito, assim, no meu tempo de secreto. Ao invés de ir no secreto e pegar o YouTube lá, ficar aprendendo coisas no YouTube. E aí, não, mas eu tô vendo... Aí qual que é a racionalização ali? Não, mas eu tô aprendendo coisas, assim, eu tô assistindo coisas edificantes no YouTube. Não, mas eu tô assistindo um Bible Project aqui, né? E, cara, mas será que eu não tô me distraindo, né? Sim. Assim, cara, a gente tem que lutar por isso. A nossa geração, eu acho que a maior dificuldade, eu acho que hoje nossa, como igreja, não é o pecado em si, mas são aquilo que parece que são coisas boas. Mas são as distrações que a gente vai precisar lutar, né? Eu tava lendo um livro chamado O Poder da Consagração, The Power of Consecration. Eu não sei se tem em português, do Jeremiah Johnson, e ele estava falando justamente isso, que a noiva dos últimos dias, ela será uma noiva consagrada. E ele começa a trazer algumas abordagens sobre o que é consagração e que ela não tem a ver com a religiosidade, mas tem a ver com um amor tão grande que eu desejo me consagrar, me separar, porque eu amo. E o Senhor, durante isso, estava me falando sobre a vida de Daniel. Deus tem falado muito comigo sobre a vida de Daniel, que a vida de Daniel é justamente você estar num lugar de influência, é você estar num lugar onde as pessoas te ouvem, mas Daniel sabia quem ele era, mas principalmente ele sabia quem Deus era, e ele, em momentos cruciais, ele decidiu confiar em Deus. Ele não confiou. Cara, aquele momento a dieta de Daniel é uma coisa incrível, porque, tipo assim, a minha força e quem me sustenta não vai ser o banquete do rei. Eu não quero isso.
Eu quero, Senhor, o Senhor vai me sustentar. Eu vou comer essas comidas simples, sem prazer e sem tudo. E eu vou me saciar. E a minha força virá do meu Deus. Não vai vir dos banquetes. Então, eu acho que hoje em dia a gente está cercado de banquetes. Nós temos muitos banquetes. A gente tem acesso a muitas coisas. Mas quem serão aqueles que vão se levantar e dizer, eu não quero comer desse banquete? Não é pecado. Ele poderia ter comido. Mas eu não vou comer desses banquetes. Eu quero a dieta que os céus está me propondo para essa geração, para esse tempo. E entra mais uma vez, é o discernimento a partir do Espírito. Porque aos olhos racionais não vai fazer sentido. As pessoas vão falar assim, isso não tem problema. Não dá nada não. Por que você está deixando de fazer isso? Dá nada não. Esse é o maior perigo do crente. Sim, e muitas coisas realmente não vão ter. Mas qual é a minha dieta? Do que eu estou escolhendo me alimentar todos os dias? Será que é do Senhor? A consagração, esse é um tema assim, que eu tenho refletido muito desde que eu cheguei no Brasil. E eu vou te falar sobre um documentário, depois eu vou te mandar um documentário. Eu sei que tem muito crente que tem uma aversão, uma resistência de falar sobre questões de coisas sobre demônios e coisas, sabe? Só que eu tenho uma porcentagem, acho que existe espaço na nossa caminhada para entender um pouco mais sobre o nosso inimigo, porque isso é uma estratégia de guerra, entende? Assim, então, eu assisti um documentário de 3 horas na Netflix, no YouTube, sobre um cristão hoje. Ele é um pastor, um apóstolo, que ele é um ex-bruxo. Eu assisti. Você assistiu esse? Eu assisti. Oh! Que era uma história bizarra, que ele nasceu e ficou na cobra. Sim, tipo, sim. Sendo alimentado por uma víbora. Sim. Nossa, Sim. Nossa, é poderoso Isso. Esse demais. momento aqui pode... Gente, paciência, escuta um pouquinho mais. Se você é aquele crente que vai... para com isso, escuta um pouco, tá? Cara... É muito forte, é muito poderoso. Eu assisti aquele negócio assim... eu não assisti ele de uma vez, que era muito... Eu também não, assisti em 2. Em 2 também, acho que foi em 2 também. Eu fiquei assim, cara... Chocada, E assim, sabe como hoje em dia a gente tem esse déficit de atenção e tal, mas eu não conseguia... Eu também. Né? E eu entendi que foi Deus que me direcionou ali para esse documentário. Uhum. Porque, assim, ali é um manual de táticas e estratégias do inimigo. E depois que eu assisti aquele documentário, quando eu terminei, assim, e qual que era o ponto-chave dele ali, que ele queria convencer os cristãos? É para orar mais. Simples. Ter uma vida mais forte, mais eficaz de oração e de intercessão. E quando eu terminei aquele documentário, a gente entende quando é algo bom e algo de Deus pelos frutos. Qual que foi o fruto daquilo para mim que gerou? Eu corri pro secreto e fui orar. De tanta urgência que aquele documentário me trouxe para orar. Por causa... E por que eu pensei nesse documentário? Porque por causa da palavra que você falou, consagração. Os bruxos, os satanistas, eles entendem o poder da consagração de uma forma tão poderosa. Você viu no começo? Sim. No comentário? Que eles... Ele se abstém de muitas coisas, cara. Você viu o que a mãe dele fez para conseguir os poderes da bruxa lá? Ela teve que ir pro meio da mata, da floresta, por 7 dias, para voltar, para pedir o que ela queria pedir pra bruxa lá. Falou, não vai dar. E ela, então... Aí a bruxa falou, não vai dar. Aí ela não pediu, vai lá e se consagra mais 7 dias. Não, a mulher ela tava com tanta fome pelos aqueles poderes, que ela foi na floresta de novo, mais 7 dias. Aí depois voltou e depois tudo desenrolou, né? Não vou ficar dando spoiler aqui. Mas, assim... É chocante. Os nossos inimigos, assim, eles entendem, assim, os demônios entendem esse poder da consagração, né? E nós cristãos, a gente... não dá nada não, isso aqui não dá nada não, aquilo ali não dá nada não. Nossa, isso me deu uma raiva aqui agora, cara. Sério. Cara, até nas coisas simples, né? De Deus... Cara, Deus fala muito com essa questão de... Tenho aprendido isso, na verdade, do quanto é importante a gente ser guardião da presença de Deus dentro de casa, né? Esse ministério do sacerdócio que ele é para a família, né? Para a família ser uma família de sacerdotes que guardam a presença de Deus. E eu acho que isso é muito com os assuntos até que a gente fala, né? Às vezes as pessoas acham muito, muito comum, muito normal ficar falando de outros ministérios, descendo a lenha. Ou são coisas tão sutis, são coisas assim que a gente vai permitindo e vai virando uma cultura dentro da nossa casa, os nossos assuntos, a gente meter malha, sabe, nas coisas, querer dar nossa opinião. Tipo, é uma figura pública, então eu posso destruir. Isso. Tipo, cara. Existe hoje um novo ministério, que é os defensores da fé.
como se Deus não pudesse defender a própria fé dele. Aí Triste. Aí vai lá, os clickbaits, né? Aí começa lá, Bethel, isso, igreja tal, pum, esculacha, Mete tipo assim, malha, 5 cara. ministérios de uma vez. E como que vem o avivamento? É muito triste, Como né, que vem o cara? avivamento com esse negócio de Triste. aquele lá, e a pessoa nunca nem foi. E esses dias, sabe o que eu tenho buscado, Jenny, a aprender um pouco mais? Quando eu vou no YouTube, eu tenho buscado vídeos de... Vamos pensar nos grandes homens da fé e pregadores ali dos anos 90 ali. Eu tenho tentado descobrir quem foram esses caras. Aí comecei a ver lá Kenneth Hagin, vários nomes assim, ali, tipo, antes ali do Dan Duque ali, sabe? Caras assim, antes do Dan Duque, entendeu? E, cara, eu vejo o tanto que aqueles caras foram criticados, e até hoje são criticados, e hoje eu falo assim, cara, hoje em dia eu não critico não, viu? Hoje em dia, na verdade, eu não duvido, assim, de coisa que eu duvidava, sabe? Depois que eu vivi umas coisas com Deus... Eu também. É... E eu já critiquei muito, tá? Muito, né? nossa, cara, assim... A gente entra, aí você entra nessa cultura, né? Tá todo mundo metendo... Nossa, cara, mas cada vez mais o Senhor tem trazido tanto temor, porque às vezes pessoas que você conhece tão de perto, que você convive, e você vê ele sofrendo esses ataques e essas coisas, e você fala, cara, eu convivo com essa pessoa, eu sei que isso não é verdade. Olha. E imagina tantas pessoas que por causa dessa fofoca, esse burburinho, foram canceladas, né? As pessoas desvalidaram, mas assim... não é o nosso papel. Não é nosso papel. Não é o nosso papel. Ó, tem muito aquela questão de criticar teólogos da prosperidade. Ah, o evangelho da prosperidade. Cara, hoje, nem esses caras eu critico. Entendeu? Não tem porquê, Porque eu né, não mano? sei o que ele... Eu não sei quantas vidas ele tá transformando ali de uma forma que eu não tô vendo. A gente só tá vendo a pregação dele. Mas nós não estamos vendo o cara lá no outro país de joelhos intercedendo por alguém ou aconselhando alguém. Então, eu espero que a Igreja de Cristo, ela, voltando ao que a gente falou lá no começo, se humilha, né? Esse é o Voltar à caminho. humildade, voltar à simplicidade, vai para o secreto, busque o seu propósito, começa a viver o seu propósito, deixa aquela radiação do Espírito Santo trazer multidões para Cristo com você. E se Deus te pedir para levantar e, né? Falar algo assim, fala. Tem pessoas que Deus levanta para denunciar, Sim, né, sim. situações, isso é bíblico. Exortação é bíblica, isso. É algo que... Só que o intuito final de uma exortação profética é a reconciliação. Exato. Nós somos do ministério da reconciliação, Exatamente. não da divisão. Porque os né? profetas na Bíblia sempre trouxeram correção para a igreja, né? Para Israel. Quando os profetas vieram, tal, cara, se arrependa e tal. Se tiver pelo menos um de vocês, se arrependa e tal. Aí no Novo Testamento é muito essa questão, tipo, volta os olhos para Jesus. É sempre a gente vai lutar. Claro que às vezes a gente vê até Paulo, que fica meio assim, né? Tipo, de expulsar, entrega para Satanás, tem todas aquelas coisas assim, mas existe sempre um intuito antes de muito... Depois, são muitos processos. Para você chegar num ponto de você entregar alguém e falar assim, não tem mais jeito, cara, foram muitos processos na tentativa de reconciliação, de voltar para Cristo, de voltar... Mas hoje a primeira pisada no pé que te dão, você já quer... Não, essa pessoa não merece. E assim, é uma coisa que a gente sempre tá... A gente quer cancelar as pessoas do nosso coração. Só porque alguém é diferente. E eu falo isso por mim, assim, o Senhor me pediu esses tempos para pedir perdão para algumas pessoas, porque eu fechei o meu coração por pessoas serem diferentes, a uma personalidade um pouco mais diferente, que era complicado para mim. Sabe? Mas nós brasileiros... E já fechar o meu coração, tipo, não quero. Nós brasileiros somos muito emotivos. Muito, culturalmente, né? Comparando ali, americanos e brasileiros, o brasileiro é emotivo demais, assim, tudo vai na emoção, direto. Eu acho que a frieza americana, pegar um pouquinho da frieza americana ia fazer muito bem, assim, pra igreja brasileira, pro povo brasileiro em geral, sabe? Até pra resolução de conflito, problemas, sabe? Sim, a gente tem que aprender a ter conversas difíceis, né? De uma forma ali que não vai esquentar o sangue ali tão rápido. Então, entramos num assunto bem high level aqui, né? Assim, sobre a igreja em geral, né? Eu acho que é o que a gente tá... Eu sou muito nova, assim, até pra ficar opinando sobre isso, mas é só... Eu acho que um desejo que eu tenho, assim, pra viver e coisas que tô buscando é justamente isso. Não... Jesus me ajuda a
não tirar os olhos de você, a não deixar. Eu acho que o orgulho mesmo é algo que a gente é uma erva daninha que precisa ser arrancada pela raiz o tempo todo. Assim, a gente tem que estar sempre clamando para o Espírito Santo sondar o nosso coração sobre as nossas intenções. Essa questão, acho que se cada um ali tiver com essa intenção, individualmente, né? Se individualmente cada um a gente tiver com a intenção de viver uma vida aos pés de Jesus, assim, se humilhando, pedindo perdão, confessando os nossos pecados, clamando, né, realmente essa dependência em Deus, em uma só voz a gente vai proclamar essa mensagem, né, em unidade, assim, porque quando a gente enxerga a nossa dependência em Deus, isso também nos ajuda a enxergar a dependência uns aos outros, né, igual você estava falando, esse espírito curioso, essa vontade curiosa de um coração ensinável, nada mais é do que um coração que entendeu que não consegue chegar lá sozinha. Tipo, hoje eu só tô aqui por causa de infinitas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Eu tava até falando pra Gi, quando eu conheci a Deus, eu fui muito clara com Deus. Senhor, eu sou muito fraca, eu quero te amar, mas eu não consigo. Eu te troco facilmente por coisas desse mundo, te troco facilmente por um baseado, por uma bebida, alguma coisa do tipo. Então, por favor, me cerque de pessoas, me cerque de situações e coisas que vão me fortalecer. Eu preciso de ajuda. Então, você foi honesta com Deus. A gente precisa ser honesto, cara. Todas as vezes que eu não fui honesta e que eu achei que eu tava bombando, o Senhor vinha assim e falava, filha, seu coração tá assim, tem orgulho nisso. Tem orgulho nessa intenção. Isso parece ser bonito, mas não é. Até mesmo na adoração, sabe, amigo? É muito... às vezes, quando você está ministrando, você vai aprendendo o jeito. E eu tava tendo uma conversa esses dias com o Senhor. Falando, Senhor, eu sinto saudade de quando eu tocava tudo errado. Mas eu tava, tipo assim, gritando de chorar quando eu tocava, sabe? E às vezes a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas e às vezes a gente liga uma chavinha do automático. E eu falei, Senhor, eu não quero. Eu quero sempre. Porque às vezes eu acho que quando você tá adorando, outra pessoa tá ministrando, você tá adorando, é muito fácil você se conectar. Às vezes quando você tá ministrando, é uma pressão muito grande, assim. Tipo, cara, será que eu tô entrando na veia certa do que o Espírito Santo tá querendo fazer? Será que eu vou acertar isso? Não sei o quê. Você tá pensando Aí as crianças estão gritando lá no fundo, você tá pensando em muitas coisas. Mas eu falei pra Deus, eu prefiro não tocar mais. De verdade, assim. Mas tá com esse coração do que tá tão preocupada que eu perca os meus olhos de você. Porque em tudo que a gente faz, a gente tem a tendência de querer caminhar com as próprias mãos, sabe? E eu não quero, tipo, cara, eu quero ser sempre como uma criança. Sim, é fácil se desviar nas pequenas coisas, né? Cara, mas é exatamente o que você falou, nos cercar de pessoas que estão queimando que você é uma boa influência. É o único jeito, assim, por mais que todo mundo é falho, né? Sim. E nossos olhos sempre devem estar em Cristo, mas a gente precisa nos cercar das pessoas certas. Assim. Isso é um atalho, eu acho, na vida. É aquela coisa que quando a gente também vai amadurecendo a nossa fé, a nossa responsabilidade também vai aumentando. Sim. Porque à medida que a gente vai acessando novos lugares em Deus, o nível da batalha também é maior. Entendeu? Mas é Sim. aquela coisa de não ser criança onde não é para ser. De não ser imaturo, de não ser infantil naquilo que a gente precisa ter seriedade, né? Porque a dependência em Deus, ela não é pra gente ser crianças imaturas diante do Senhor, mas são filhos responsáveis que entenderam que estão fazendo parte de algo que o Senhor está fazendo. Sim. Eu acho que o Senhor tem ajudado a gente nessa estação, assim, sabe? Dessa questão, a batalha espiritual, ela tá ficando um pouco mais visível pra gente, assim. Olha a Olimpíadas, né? De um jeito muito... até lá no jardim a gente tem visto assim uma movimentação. À medida que você vai avançando, né, experimentando novas coisas no Senhor, também existe uma movimentação. Só que a alegria cara, não existe uma vez que a gente não se une e a gente ora, assim, a nossa reunião de equipe é muito bom. E também tem a sala de oração, né? Cara, quando a gente ora, a alegria do Senhor enche, sabe? A gente pode estar passando pelos momentos mais difíceis e desafiadores. Quando a gente se une e vem aquele mover, e a presença do Senhor vem por meio da oração, a intercessão uns pelos outros, cara, muda a atmosfera, sabe? Vem e dissipa, porque Jesus é muito mais poderoso. Sim. Jesus é muito mais poderoso. A gente não precisa ter medo, mas a gente tem que ter responsabilidade e zelo, né? Sim, essa parte da alegria eu acho que é algo que a gente precisa reconquistar como cristãos, né? Sair só da musiquinha tristinha ali e começar, né?
O marido da Heidi fala uma frase, o Roland, ele fala assim, a alegria é coisa séria no céu. Olha, Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente tem que proteger essa alegria, né? E beber dessa alegria, né? Glória a Deus, hein, Jenny? Jennifer Marquez. Congratulations on round 2. Segundo episódio, você foi a primeira, né, Que honra. a voltar aqui. Então, obviously, é porque o papo tem frutos e edifica, né? Amém. Então, te agradeço muito pela essa visita, por sentar mais uma vez aqui, tá, no meu estúdio. E eu espero que as pessoas assistam mais uma vez e abram o coração delas para tudo que Deus falou aqui, né? Amém, amém. Eu que agradeço, na verdade, de estar aqui na sua casa. A gente almoçou junto, poder ter tempo junto. Dessa vez rolou menos choro, né? Caraca. Não, mas foi muito bom, assim. Foi um prazer ter essa conversa. Ser algo tão, assim, natural, a gente conectando, assim, coisas que o Senhor está falando com a gente, né? Muito bom. Isso aí. Fico muito Até a feliz. próxima, tá, Jennifer? Até. Que Deus te leve em segurança para a missão mais uma vez, tá bom? Amém. Deus te abençoe. Amém.